consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Amém. Então, vejo que, por mais que naquele tempo não existia o espiritismo kardecista, mas espiritismo já existia. Consulta aos mortos, essa tentativa de os vivos, consultarem os mortos, isso aí já existia. E quando diz assim, consultar os que têm espíritos familiares, essa expressão, os que têm espíritos familiares, está falando dos necromantes, está falando daqueles que invocam os mortos. E aí o Senhor pergunta: porventura não consultará o povo a seu Deus? E a favor dos vivos, consultar-se aos mortos, coisa mais inútil, coisa mais vã, coisa mais maluca, podemos dizer assim. E aí Deus fala: a lei e ao testemunho, ou seja, quer consultar a Deus? Se Deus não se revelar por sonho ou por meio de uma profecia, qual é o meio mais seguro que nós temos? Não estou dizendo que o sonho e uma profecia seja mais seguro do que a Escritura, mas estou dizendo assim, Deus poderia, se Ele quisesse, se revelar por sonhos ou por profecia, mas a forma mais segura de nós consultarmos ao nosso Deus, de nós entendermos qual é a vontade do nosso Deus, de nós termos direção para a nossa vida, sobre as nossas decisões, o que devemos fazer, como não fazer. Nós devemos consultar a Deus para saber a direção. Nós vamos à lei e ao testemunho. O que é a lei e o testemunho? São as Escrituras. Essa é a palavra. A lei, ou seja, a lei e ao testemunho. Vá até a lei e ao testemunho. Vá até as Escrituras. Aqueles que não falam, só se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Então, aqueles que não te conduzem para a Escritura, é porque nessas pessoas não há luz. Só há luz em quem conduz os outros às Escrituras, a palavra de Deus, a lei e a testemunho. Podem sentar, meus irmãos. Hoje, dando continuidade esse tema de apologética, de defesa da fé, de refutação às doutrinas espíritas. Nós vamos ver aqui basicamente dois tópicos hoje, que é o fato de que os espíritas negam os milagres e também a questão da consulta aos mortos. Então, primeiro, em relação à negação dos milagres, vamos ver aqui isso lá, o Allan Kardec, ele era alguém que, além de negar a divindade de Cristo, ele também negava os milagres de Cristo. Então vejo que ponto a ponto nas doutrinas essenciais, doutrinas fundamentais, estão sendo negadas pelo Espiritismo. Os milagres são negados. Então, o que o Kardec ele falava? Que ele tentava explicar os milagres de Cristo e reduzia os milagres a uma categoria de um poder desconhecido da natureza, ou desenvolvimento de capacidades humanas. Ele dizia assim: é uma capacidade humana que as pessoas não conhecem, assim, que o homem teria capacidade de fazer, ou é alguma lei da natureza que não se conhece. Ou seja, mas basicamente ele estava, a interpretação dos milagres eram naturalistas. Ou ele jogava para conta de serem parábolas, por exemplo, dizer que a multiplicação dos pães, ou ele negava que Jesus tivesse multiplicado os pães, dizer que estava falando do alimento espiritual, não de pão e peixe físicos. O próprio texto já desmente, é um texto bem claro, que todo mundo
estava com fome. Jesus diz, né? Aí os discípulos perguntam: onde é que a gente vai comprar tanta comida para eles? Para esse povo? A gente vai falar o dinheiro, né, para 300 denários, né, não seria suficiente, né, para saciar toda essa multidão. Jesus pede: o que vocês têm? Né? Aí eles apresentam ali os pães, os peixes, então, ele multiplica tudo aquilo, todos comem. Eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos comem e ainda sobra vários cestos, né, dos restos de comida. Então, assim, querer, né, interpretar aquilo como sendo algo metafórico, como sendo algo simbólico, algo, uma comida espiritual, né, não tem nada disso. E é interessante, né, que alinhado com os espíritas, né, negando esse milagre, estavam os teólogos liberais. Teólogos que são ouvidos por ele hoje em dia. Eu ouvi falar, um teólogo que até é bem conhecido, um pastor bem conhecido, sim, Paulo Borges Júnior. Eu ouvi falar, né, lógico, eu não estava presente nessa ocasião, né, mas eu já ouvi falar, por exemplo, que ele é um dos que, né, tentou falar dessa parábola de Cristo, desse milagre de Cristo, colocando como se fosse uma parábola, colocando como se fosse, sabe, uma coisa assim, tipo, sabe, algo que não foi um milagre, assim, negando que de fato tivesse sido um milagre. Em relação à transformação da água em vinho, né, a mesma forma semelhante, né, o Espiritismo nega, né, esse milagre, dizendo que Jesus estava ali, né, na mesa do casamento, contando uma parábola sobre água e vinho. Sabe, os caras vão inventando coisas assim, sabe, isso tudo para negar a realidade dos milagres. E aí tem um escrito, né, do Allan Kardec aqui naquele livro dele lá, o Falso Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: ora, que eram esses milagres de Jesus e seus apóstolos, se não efeitos naturais? Veja que justamente milagre é algo que não é natural, é sobrenatural. Mas aí dizia que eram efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam, e que pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Se todos, bom, é isso aí, né? Ou seja, ele basicamente nega e diz que tudo eram efeitos naturais, coisas da natureza, leis que o homem não conhecia. Continuando, dessa forma o Espiritismo nega o sobrenatural, fazendo com que todos os fenômenos sejam reduzidos a fatos facilmente explicáveis. Evidentemente é o próprio Espiritismo que arroga a si a autoridade e a competência para dar as explicações. Então, os milagres de Jesus, de acordo com Kardec, não passaram de ilusões de ótica ou de sessões de magnetismo que estavam em voga nos dias do codificador. E Kardec também assevera que, olha isso aqui que terrível que ele fala, Allan Kardec, também nesse livro, né, desse falso evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, numa parte do livro: importa, pois, que se risquem os milagres do rol das provas sobre o que se pretende fundar a divindade de Cristo. Pensa, ele tanto negava os milagres como negava a divindade de Cristo. E dizia que tinha que se riscar do rol, né, de provas da divindade de Cristo a ideia dos milagres. Porque, de fato, os milagres são uma das provas, né, da divindade de Cristo. Não é a única, mas é uma das provas. Ele disse que tinha que riscar isso. E aí ele diz assim, conforme a revelação dada por um Espírito, Jesus é apenas o médium de Deus. Então aí ele entra com a balela que Jesus Cristo era o médium. Vimos anteriormente que algumas das principais doutrinas da Bíblia são negadas pelo Espiritismo. E agora acrescenta-se mais esta, de que Jesus não apenas não é Deus, né, como também teria sido na realidade o médium. E seus milagres não teriam passado de demonstrações de suas faculdades mediúnicas. Aí tá, então para os espíritas, Jesus era só um médium. Isso aí. Bom, já vi a bobagem, né, de tudo isso. O Espiritismo, ele é irreconciliável com as Escrituras. Não
de forma alguma de alguém querer achar que pode crer nas Escrituras e ao mesmo tempo seguir o Espiritismo de alguma forma. Deixa eu ver com os irmãos aqui, para os irmãos entenderem a importância dos milagres. Não sei se os irmãos já entendem, mas só para a gente relembrar isso. João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, e versículo 30 e 31. Evangelho de João capítulo 20, versículos 30 ao 31. Diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então vejam qual é a importância dos milagres. O próprio apóstolo João aqui, estando ali finalizando, ele coloca no propósito da escrita do Evangelho. E o Evangelho de João é interessante que ele apresenta vários milagres, ele coloca o foco em vários milagres importantes. A transformação da água em vinho é o primeiro deles. A gente tem, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. A gente tem vários milagres relatados aqui ao longo do Evangelho de João. A princípio, alguns entendem que seriam 7 milagres. Daí a multiplicação dos pães, a cura daquele enfermo no tanque de Betesda, a cura do filho daquele homem nobre, que chega até Cristo, pede graça, e aí Jesus diz, não vai, ele já está salvo, está curado, e aí quando ele volta, ele era longe, era onde ele estava, ele pergunta assim, que hora que ele melhorou? Foi tal hora. Aí ele vê que era bem exatamente o momento que Jesus estava falando para ele. Aí creu ele na sua casa. Então a gente vê ali alguns milagres no Evangelho de João, e esses não são tantos milagres ali registrados. Mas, por que não são tantos assim? Teriam centenas, milhares de milagres mais que poderiam ser relatados, mas, vamos aqui, Jesus pois operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenha sido em seu nome. Agora, a doutrina espírita, ela tenta negar isso. Vê como é uma doutrina diabólica, que vai e nega o Evangelho ponto a ponto, nega a divindade de Cristo, nega os milagres. Nega a Trindade, vai negando ponto a ponto, de todas as doutrinas fundamentais da fé. E ainda tentam se dizer cristãos. Quantos espíritas aí vai dizer, sou cristão, cristão, cristão de um falso Cristo, cristão de não do Cristo da Bíblia. Na verdade, são anticristãos. Isso é o ponto. Mas, vamos continuar aqui. Indo para agora o segundo ponto, que é a comunicação com os mortos. Que aqui quem sabe, seria uma das doutrinas mais características do Espiritismo, que é a comunicação com os mortos. Quando eu falo Espiritismo, é aquela coisa, o médium, recebe o Espírito ali, fala com o Espírito. Basicamente, o que vem à mente quando se fala em Espiritismo, de cara já é esse tipo de noção. Assim. E o que a Escritura fala sobre isso? Primeiramente, a gente já leu isso em uma outra quinta-feira, mas vamos ler novamente, Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12. Diz assim:
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, o texto é bem claro. E aí depois no 14 ele diz assim: porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Lembrando aqui que adivinhadores, que eu tinha comentado, vem daquela palavra óbvio, do hebraico, que tem esse vínculo direto com a consulta aos mortos, como receber esses espíritos, que no imaginário deles, daqueles que consultavam, estariam consultando os mortos. Só que a gente vai ver que não existe isso. Na realidade, não existe consulta aos mortos. E aí, vamos lá, pois é, não existe consulta aos mortos, não acabo de dizer. Isso é o que o texto diz, nem quem consulte os mortos. E aí vem, e o próprio Allan Kardec ele vai falar assim: tá, mas se a Bíblia proíbe, o argumento. E é interessante que esse argumento que o Allan Kardec vai usar, ali na caixa, no meu trabalho ali, eu já recebi esse argumento também, uma vez conversando com um colega. O Allan Kardec ele vai falar o seguinte, isso que ele fala é no... Deixa eu ver. Aqui agora qual? Acho que é o que é o Espiritismo. Isso. O que é o Espiritismo. Esse é o livro dele. Aí o argumento que ele usa é o seguinte: se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Ele está dizendo: se Deus proibiu, quer dizer que é possível. Essa é a lógica que ele usa. Então vamos fazer o que Deus proibiu. Isso, apesar de Deus ter proibido, sim. Só que a questão é, num primeiro momento, alguém meio desavisado assim pode até achar, não faz sentido, se Deus proibiu, quer dizer que possível é. Alguém pode pensar. Só que será que é assim? Será que só pelo fato de Deus ter proibido a consulta aos mortos, que de alguma forma então seria possível consultar os mortos? A lógica é a seguinte, meus irmãos: sabe por que Deus proibiu a consulta aos mortos? Não é porque os mortos de fato podem ser consultados, mas é porque ao se consultar os mortos, quem na realidade está sendo consultado são demônios. A lógica é a mesma da idolatria. Por que Deus, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Por acaso existem outros deuses? Não existem outros deuses. Então, uma vez que não existe outros deuses, precisaria Deus ter proibido a consulta, a adoração a outros deuses? Sim, porque as pessoas acham que existem outros deuses. As pessoas no seu imaginário acham que outros deuses existem e adoram outros deuses. Então, independente da imaginação das pessoas, do que elas acham, então Deus proíbe a adoração a outros deuses, por mais que outros deuses de fato não existam. Só existe um Deus. E da mesma forma, as pessoas acham que poderiam consultar os mortos. E da mesma forma como ao consultar os mortos, elas estão consultando aos demônios, ao adorar outros deuses, elas também estão adorando aos demônios. E Deus não quer que o homem tenha relação com demônios, seja pela consulta a demônios, seja pela adoração aos demônios. Vamos ler aqui alguns textos, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o texto é bem claro que não há outro Senhor, não há outro Deus. Só há um único Deus. Vamos lá em Isaías, agora, Isaías 44,
versículo 6. Isaías 44, versículo 6, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém. Não há Deus além do nosso Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo. E vamos abrir agora lá em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Versículos 4 ao 6. Coríntios 8, versículos 4 ao 6, vai dizer o seguinte: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Nós sabemos que não há outro Deus, só há um Deus, um. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Vejam que o texto é bem claro. Voltando lá no versículo 4. Assim que, quando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Agora, vamos só ler uma página ali, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Aliás, versículo 14, vai dizer o que? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Meu texto. Ou seja, não é para cometer idolatria. Não é para adorar a ídolos, não é para adorar a outros deuses. Só que daí vai dizer o seguinte, agora no versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Já tinha sido dito, né, que o ídolo nada é no mundo e que só há um Deus. Mas olha só que interessante que é dito agora, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, quando alguém comete idolatria, está ali se prostrando de uma imagem, adorando um falso Deus, na realidade ela está adorando um demônio. E de maneira semelhante, quando alguém está consultando o que em tese seria um espírito de uma pessoa falecida, na verdade, quem está sendo consultado não é o espírito de uma pessoa falecida, mas sim também um demônio. Os espíritos vão negar a existência de demônios. Eles vão dizer assim que Satanás é só uma personificação do mal, mas que não é um ser, é uma pessoa de fato. E da mesma forma, em relação aos demais, os hostes demoníacos, também para eles é só esses espíritos de mortos que estariam pagando para ele. Mas a realidade é que eles são demônios. Essa é a realidade. Vamos abrir, irmãos, lá em Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículos 19 ao 31.
existe a possibilidade de um morto voltar e se comunicar. Lucas 16, versículo 19 em diante. História, né, do rico e do Lázaro. Vai dizer o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas e caindo à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Vejam, irmãos, Lázaro morreu, o mendigo. E como é que ele foi levado? Como é que ele chegou até o seio de Abraão, até o paraíso? Como é que ele foi levado até lá? Pelos anjos. Lázaro foi levado pelos anjos. Ele podia ir sozinho? Poderia ir sozinho até lá? Não. Os anjos o levaram. O rico foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Vejam, não há possibilidade nem de um trânsito, né, do inferno para paraíso, do paraíso do inferno, que é o local onde são mortos. Ou seja, no local próprio dos mortos, eles não podem, tipo assim, é impossível que eles transitem de um lugar para o outro. É possível que eles transitem de volta, que voltem, né, para a terra. E aí é o que o rico pede, né? Já que ele, bom, não pode vir para cá, então, né? Me dá um alívio. Primeiro ele pensou em si, né? Alivia, tem um pouquinho. Não tem alívio. Para quem está no inferno, não tem alívio. Aí 27, né? E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ou seja, já que ele não pode vir para casa, né, será que tem possibilidade de ele voltar então, né, para a terra? Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Eles queriam que o morto volte, né, para pregar a palavra, né, dessa forma eles iriam ouvir, né, iriam crer. Olha a resposta: porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, lembrem, a lei é o testemunho. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos, o que está escrito? Ressuscite. Nem foi cogitada a possibilidade de só a alma voltar, de voltar por meio de um médium, ou aparecer o espírito ali, né, falando e tal. Não, isso aqui não foi nem cogitado pela Escritura. A única possibilidade que foi levantada de um morto, né, que já morreu, poder voltar para falar alguma coisa, é se ele ressuscitasse. É por meio da ressurreição, é que alguém que já estava morto poderia voltar a essa terra. É a única possibilidade. Não há outra possibilidade. Não há possibilidade só da alma, né, voltar aqui e falar alguma coisa. A única possibilidade é ressuscitando. Ressuscitando, aí seria possível. O que acontece, por exemplo, Lázaro.
não esse Lázaro aqui, mas o Lázaro é o amigo de Jesus, estava morto. Ele ressuscitou. Houveram algumas ressurreições na Bíblia. Jesus mesmo foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso. Ele diz lá para o ladrão arrependido, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ambos foram para o paraíso naquele mesmo dia. E Jesus voltou e continuou dando instruções aos seus discípulos. Tá? Mas ele voltou como? A alma de Jesus voltou? Não. Ele ressuscitou. Então não existe possibilidade de um morto voltar a não ser por meio da ressurreição. E Lázaro não ressuscitou para ficar falando de alguma coisa que, né, que ele viu ou deixou de ver no paraíso. O Lázaro, não esse Lázaro aqui, o outro, né, o amigo de Jesus. Agora, vamos lá. Então aqui nós já vemos, né, que não tem essa possibilidade de mortos, né, dessa comunicação, né, de vivos com os mortos. Porque se o morto ressuscita, ele já não está mais morto. Já não está mais morto, agora está vivo. Né? Está vivo novamente, né, se o morto ressuscitou. Então tu não está falando mais com o morto, está falando com o vivo. Então não existe comunicação com mortos. Só existe comunicação com vivos. Nós que estamos vivos só podemos nos comunicar com vivos. Não existe como se comunicar com o morto. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículos 4 ao 6. Diz o seguinte: ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o pão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vamos lá, meus irmãos. Esse texto aqui é um texto que, por exemplo, tanto os testemunhos de Jeová como os adventistas gostam de distorcer, colocando-se como se a alma, depois que morre, ficasse inconsciente. E estão errados. A gente já viu ali, né? Lázaro estava consciente. O rico estava no inferno, estava consciente. Jesus diz, né, para o ladrão ao lado dele, né, na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que se o ladrão fosse para lá, para o paraíso, inconsciente, dormindo, ia saber que estava no paraíso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nossa, ela foi lá dormindo. Que ia saber que estava, né, que tinha chegado no paraíso. Ia saber. Como é que ia saber? Está lá dormindo, mas né, Jesus está vendo ele dormindo. Pena que ele não tem como saber, né, que aquela palavra que eu disse para ele quando ele ainda estava vivo, né, se cumpriu. Que ele está comigo aqui, mas ele não está sabendo porque ele está inconsciente. Tipo, não faz nem sentido. É óbvio que aquele que morre, né, vai ou para o paraíso ou para o inferno, consciente. O ímpio, consciente dos seus sofrimentos. O justo, consciente do seu repouso e bem-aventurança. Agora, ele sabe de alguma coisa do que se passa aqui na Terra? Não. Isso é o que o texto está falando. No que se relaciona às coisas que acontecem debaixo do sol, aquele que morreu já não tem mais parte, já não diz mais respeito a ele. Qualquer recompensa que ele poderia ter, né, aqui na Terra, recompensas debaixo do sol, tá, recompensas terrenas, ele não tem mais. Fez uma grande coisa, né, poderia ser recompensado pelo que fez, mas se ele morreu, não pode mais ser recompensado. Essa recompensa que fala, ela não é a recompensa lá, o galardão que Deus vai dar no juízo final e tal. Não é esse galardão, não é essa recompensa que está falando aqui. Até mesmo porque, senão o próprio livro de Eclesiastes iria se contradizer. Porque olha só, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque
isso é o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se Deus vai trazer a juízo, Ele vai dar uma recompensa, tanto para aquilo que foi feito de bom, como para aquilo que foi feito de mal. Então quer dizer que há uma recompensa para a pessoa que morreu da parte de Deus, no que tange a eternidade. Mas agora, naquilo dessa vida, pensa, alguém que trabalha, o seu salário é uma recompensa, não é? Agora, a pessoa morre e aquele mês que ela trabalhou e ela vai receber o seu salário? Não vai ter a recompensa do seu mês de trabalho porque ela morreu. Pode os filhos, herdeiros, né, receber, mas agora quem morreu não tem mais recompensa. Eles sabem de alguma coisa, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem coisa nenhuma do quê? Daquilo que se passa na terra. Nem tampouco terão uma recompensa do quê? Recompensas terrenas. Recompensas que poderiam ter caso continuassem vivos. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, ou seja, não tem mais influência alguma. O amor que tinha, ou seja, o rico lá, o amor, quem sabe, pudesse ter pelos seus irmãos, teve alguma influência para beneficiar os irmãos dele? Não foi Senhor, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Nada, aquela intercessão dele não influenciou em nada a condição dos irmãos. Então, um morto ele não pode influenciar. Por isso, por exemplo, que o catolicismo é tão terrível. Porque daí o catolicismo, né, por mais que não há aquela coisa do médium, né, e tal, mas há uma invocação dos mortos. Né, se faz oração para pessoas que já morreram, para que esses que já morreram venham interceder pelos que estão vivos. Mas peraí, mas o texto diz aqui que o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem mais parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. A influência que alguém que já morreu tem, pode continuar tendo, é apenas aquilo que ela fez em vida. Eu fiz em vida, a influência que eu tive, que eu escrevi, que ficou registrado, né, do que eu fiz vivo, pode continuar influenciando. Mas agora eu, depois de morto, eu não posso mais influenciar em nada o que acontece na Terra. Em nada. Então, os mortos, eles não influenciam, é zero influência. Não influenciam em nada aquilo que acontece nessa Terra. Por isso não adianta, né, o católico pode ficar 24 horas rezando, né, dos santos, dos que já morreram. Não tem nenhuma influência. Não tem nenhuma influência. Porque mesmo que fosse possível, né, Deus avisar lá, né, tem alguém lá te invocando lá, né? Ó Maria, ligou para Deus, né? Tem lá uns fulaninhos lá que estão orando, ela não tem nem como saber que tem alguém orando, sabe? Pedro, né? Tiago, João, né? Todos eles nem tem nem como saber, não tem como saber. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nunca sabem coisa nenhuma do quê? Do que se passa na Terra. Eles não sabem, eles precisariam que Deus os avisasse. Então pensa, aí Deus teria que avisar, né? Não vou entrar aqui no catolicismo, vou refutar um outro dia, vou ficar me alongando aqui. Mas o ponto é esse, né? Porque o Espírito de Deus que morreu, a alma que morreu, não tem mais influência nas coisas aqui da Terra. De beneficiar o fulaninho, o cicloninho e tal, né? Então, uma vez que eles não sabem coisa nenhuma, o seu amor, o seu ódio, o inveja já pereceram, já não tem parte alguma para sempre, coisa alguma que se faz debaixo do sol, então
É possível que eles sejam consultados e que eles venham influenciar as coisas e tal, dizer até o que vai acontecer ou deixar de acontecer, dar uma orientação? Não, senão o texto estaria se contradizendo, né? Como diz que não tem parte para sempre em coisa alguma que se faz parte do som. Vamos lá, continuando aqui. Eu ainda continuando essa questão da consulta aos mortos aqui, né, eu quero abordar aquela passagem de Samuel, né, e aquela médium, né, de Endor. Mas só uma curiosidade aqui, né, em relação ao espiritismo, né, para provar como é tudo imaginação, né, de homens, ou doutrinas de demônios. Aquilo que eles falavam sobre os planetas. É interessante que essa coisa de sempre essas crenças de ufologia, elas estão meio que conectadas com o espiritismo. Normalmente o espírita, normalmente não, vou dizer que todo espírita acredita em extraterrestre e tal, mas normalmente espíritas acreditam em vida em outros planetas, né, em extraterrestre, coisa do tipo. Então, meio que regra, né, geral, vai ter as exceções, mas a maioria crê, né, dos espíritos creem em vida em outros planetas. E uma coisa interessante, aí estava lá no Livro dos Espíritos, lá do Allan Kardec, né, aí foi feita a pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí a resposta dos espíritos: sim. Ou seja, os planetas aí, né, Vênus, Marte, Saturno, Netuno, né, e tal, todos os planetas é tudo habitado, né, na visão dos espíritos. Aí, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, sendo de Júpiter superior de muito a todos os respeitos. Muitos espíritos na Terra animaram personalidades conhecidas, disseram estar reencarnados em Júpiter. Então, está aqui, né, novamente outra balela, né, de que todos os planetas aí, né, sendo tudo habitados, né, por seres, né, mais evoluídos, né, em todos os sentidos, e que as reencarnações do povo que morria aqui na Terra, muitos, né, que estavam evoluindo, estavam reencarnando lá em Júpiter. As histórias, né, mas e uma coisa interessante, né, que uma coisa que foi dita, né, também, né, é num livro aqui é no congresso, no congresso espírita que teve em 1910. Olha o que eles falaram: o espiritismo, marchando no progresso, jamais será desabordado, porque se novas descobertas demonstrarem que está errado no ponto, ele modificará esse ponto, e se uma nova descoberta surgir, ele a aceitará. Ou seja, pensa, né, que belo fundamento é esse, né? Eles estão querendo uma coisa, aí vai lá, né, a ciência descobre, né, que eles estavam tudo errado naquilo que eles estavam crendo. Aí fica: não, ok, então tá, então a gente muda. Então tá, então eles reconhecem que até então estavam errados. Então, e se a nossa fé na escritura fosse dessa forma? Cada nova teoria científica, cada nova coisa que a gente tivesse, né? Não, eu tenho que mudar a nossa doutrina aqui. Imagina, sabe que belo fundamento de areia, né, seria esse, né, para a nossa casa estar completamente desmoronada pela eternidade. Então, assim, graças a Deus, a nossa fé está fundamentada na rocha da escritura, né, que não muda, e que jamais qualquer descoberta científica, né, coisa vai colocar em xeque, né, e derrubar a credibilidade da escritura. Aleluia. Tudo aquilo, né, que os cientistas vão lá, fazem, inventam e formulam teorias e tal, para tentar, né, mostrar que a Bíblia está errada. Vai passando o tempo, e quando vê, tem outras descobertas e tal, que mostram que eles de antes estavam errados, e não era bem assim, ou seja, acaba que sempre, né, a escritura se mantém verdadeira. Aleluia. Sempre a escritura se mantém verdadeira. Bom.
Outra coisa também, dessa questão, né, dessa prática do espiritismo de consulta aos espíritos, aos mortos, entra a questão da identificação, né, dos espíritos. Porque uma coisa interessante é que nem eles têm certeza, na verdade, né, se de fato estão evocando o espírito do fulano de tal. Eles mesmos não sabem, na verdade, não têm certeza se né, o espírito ali incorporando no médium, de fato é o espírito que foi invocado. Eles, na verdade, não têm a certeza. Aí, né, por exemplo, o Allan Kardec, ali, né, no Livro dos Médiuns, né, ele fala o seguinte: ó, há falsários no mundo dos espíritos como há neste. Ou seja, né, tipo, o espírito ele se passando por outros, quando na verdade. E aí, então, acaba que assim, a solução encontrada por Kardec para identificar os espíritos, né, parece muito simples. O que distingue os espíritos é a linguagem que utilizam. Se o espírito usa uma linguagem elevada, de alto teor moral, que não revele a presença de paixão inferior, então este é, por certo, um bom espírito. Ao passo que aquele que utiliza linguagem indigna, destituída de moral, facilmente se poderá identificar como ignorante ou leviano. Então, a linguagem, se usou uma linguagem bonita, o espírito é bom. Se começou a falar bobagem, né, usar uma linguagem mais chula, assim, tal, é um espírito ruim. Aí, né, é interessante, né? Aí vem um estelionatário, né, para dar o golpe. Ele vai usar uma linguagem, né, que já vai identificar de cara, esse cara está tentando me dar o golpe, está tentando me enganar, ou ele vai falar de uma forma, né, que te convence. O estelionatário vai te ligar, né, ele vai fazer uma ligação se passando, eu sou o gerente do banco e tal, ele tenta, né, tu já de cara pensando, isso aí é um bandido, né, falando comigo, né, tá lá dentro da cadeia falando, né, porque estava falando, né, usando um monte de gírias e tal, e, né, falando comigo, né, ou ele fala de uma forma, né, que parece, né, ser, né, alguém que trabalha, né, alguém que... É óbvio que ele, quando alguém tenta te enganar, ele vai falar de uma maneira que tenta, tipo assim, se fala uma linguagem bonita é boxe, chega a ser infantil, né, uma coisa dessa, sabe, usar esse tipo de critério para... Né? Mas, né, fazer o quê? Aqueles, né, que são cegos guiando outros cegos, né? Homens normalmente cauterizados, né, como diz lá em... Vamos ler aqui texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o Espiritismo nada mais é do que isso: homens que deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Essa é a origem do Espiritismo. Outro texto também, né? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 13. Diz assim: 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então vejam, se o próprio Satanás consegue se transfigurar no anjo de luz, será que não vai conseguir se passar pelo espírito de uma pessoa que morreu? Vai ser muito mais fichinha. Tem 2 Timóteo 3,13 também.
que fala ali sobre: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, né? Porque igual ele falou ali, né, do espírito, né? O espírito que fala bem é o que, né, enganando e sendo enganado. Exatamente, enganando e sendo enganado. Agora nós vamos abrir aquele texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Versículo 1 em diante. E aqui, de fato, né, nós temos aqui uma sessão espírita descrita na Bíblia. A única vez que a Bíblia vai descrever uma sessão espírita. Então, 1 Samuel 28, versículo 1, vai dizer o seguinte: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto. Todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Veja a informação: Samuel diz aqui que ele já estava morto. O que é dito que Saul já tinha feito? Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Vamos lá. Primeiro, o que é que Saul deveria ter feito? A Bíblia mandava desterrar os adivinhos e os encantadores. Aqui os encantadores, só para não saber, o encantador aqui é o termo, aquele mesmo necromante, aquele consulta dos mortos. A Bíblia mandava desterrar os adivinhos e encantadores? Não mandava desterrar os adivinhos e encantadores. Leia comigo Êxodo capítulo 22, 19. Já vou voltar aqui para 1 Samuel 28, tá? Mas só vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 22. Versículo 19. 19 ou 18? Êxodo 22, versículo 19, 18. Diz assim: a feiticeira não deixarás viver. A feiticeira não deixarás viver. Então, o texto aqui, a lei de Moisés é bem clara na questão das feiticeiras, que não era a questão de que elas tinham que ser desterradas, mas a feiticeira não deixarás viver. E Levítico, capítulo 20, versículo 27. Levítico 20, versículo 27, diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente será desterrado do espírito? Não. Certamente será desterrado? Não, né? Certamente morrerá. Serão desterrados? Não, serão apedrejados. O seu sangue será sobre eles. Esse é o texto que mandou fazer. Mas veja, né? Saul sempre dava um jeitinho, né? Ele tentava obedecer do jeito dele. E olha como isso sempre foi trazendo problemas para ele. Porque daí, por fim, como ele de fato não cumpriu a escritura, que era executar a pena de morte sobre as feiticeiras, sobre aqueles que tinham, um homem ou uma mulher que tivesse espírito de necromancia, ou seja, que consultasse os mortos e tudo mais. A pena de morte ele não executou, a pena de morte, ele inventou uma outra pena, a pena era ser o desterro, ou seja, vocês vão ser exilados. Exílio. Aí, por fim,
estava ali a feiticeira viva, para ele poder consultar. Mas, vamos lá então. Versículo 4. Ajuntaram-se, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então vejam, ele consultou ao Senhor. Ele queria saber uma direção de Deus. Deus poderia dizer para ele, tu vai morrer. Poderia. Deus poderia falar com ele, mesmo que fosse para anunciar um juízo que iria vir sobre ele, sobre Israel. Deus não falou o juízo sobre Eli e a sua casa. Deus não falou tantas vezes aos profetas para anunciar o juízo. Não teve reis que vieram consultar. Lembra aquele rei que foi consultar o Jeremias? Ele disse só que vai ser preso, vai ser entregue na mão de Nabucodonosor. Ou seja, os reis ficam consultando, não é só para ter mensagenzinha boa. O Acabe não foi lá chamar Acabe foi lá, consultou um monte de profetas, né? E tinham eles lá, falando em nome do Senhor, e dizendo, vai lá que tu vai vencer. Então, mas Deus admitiu, eu quero matar o Acabe. Quem é que propõe? É um espírito, você é um espírito de mentira na boca dos profetas dele. Aí tu vai prevalecer. Como é que isso foi revelado? Pelo profeta Micaías. O profeta Micaías chegou lá, e falou de maneira irônica, vai lá, cara, vai vencer. E aí o rei Acabe disse que não pode, não é para mentir para mim. Então tá, vou te falar o que Deus me revelou. E aí disse, veio o Senhor, lá no céu, os exércitos, direita, esquerda, o Senhor, Deus falou assim, o Espírito Santo disse que ia ser espírito de mentira, disse que ia prevalecer, espírito de mentira, ele falando como é que tu vai vencer, mas é certo que tu não vai voltar, tu vai morrer. E aí o rei, pode perder, só pão e água, até que eu volte. Se tu voltar, não foi o Senhor que falou para mim. Voltou, Acabe voltou? Voltou o corpo dele. Ele não estava vivo, morreu. O que Micaías falou se cumpriu. Interessante, um espírito de mentira dizendo que era um espírito do Senhor, foi um espírito de mentira na boca de todos os outros profetas. Mas acontece, Saul consultou ao Senhor. Versículo 6, novamente, perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, ou seja, diretamente a Saul. Deus não deu os sonhos a Saul. Deus não falou com ele por urim, ou seja, o sacerdote usava urim ali para consultar. Deus não respondeu por urim, e nem por profetas. Havia um profeta. Samuel era um profeta? Era um profeta. Deus não respondeu por profetas. Ponto. Aí, então disse Saul, versículo 7, aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, no caso aqui o espírito de necromancia, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Que novamente, irmãos, uma mulher que tem espírito de adivinhar, é espírito de necromancia. A mesma coisa, né? Peço que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, é a mesma palavra. Espírito de necromancia, de consultar os mortos. E me faça subir a quem eu te disser. Versículo 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez? Aliás, eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores?
Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Ela estava com medo, né, de consultar. Mas, né, e se eu for entregue a Saul, né, no final de contas, não é Saul me matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Olha que cabeça, senhora, né, perturbada, né, a do Saul. Vai e jura pelo Senhor. Ele está ali consultando uma necromante. Vive o Senhor. Vive o Senhor, que nem o mal. Ele jurou pelo Senhor, diz aqui. Nem o mal se sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Faz-me subir a Samuel. Deus não tinha respondido por profetas, né? Faz-me subir o profeta Samuel. E vendo, pois, a mulher, Samuel gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Então vamos lá. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é um texto de fácil interpretação? Não. Tanto é que se for olhar, né, aqui eu não estou falando de espíritas, tá? Lógico que os espíritas, eles pegam esse texto para provar: ó, tá vendo como é possível consultar os mortos? Samuel foi consultado. Estou falando que agora tem pastores, tá? Tem muitos pastores que entendem que aqui é uma situação que, por mais que entendem que o espiritismo é falso, que entendem que nas sessões espíritas não são de fato mortos que são tocados, vão ser demônios e tal, mas muitos pastores interpretam que essa passagem aqui específica, isso aqui foi uma exceção da exceção onde Deus teria permitido Samuel voltar ali e falar, né, com Saul e tal. Só que, mesmo eu não entendo dessa forma. Entendo que aqui, a manifestação que aconteceu aqui não foi a alma, né, o espírito de Samuel voltando, mas sim um espírito demoníaco que se manifestou ali. E não é pelo. Olha só, o argumento para isso não é a questão da questão do subir. Vejo Deus que sobe na terra. Tem que não, se fosse alguns argumentos, não pode ser Samuel, porque se fosse Samuel estava no céu, teria que descer. Não é esse o ponto. Tá? Não é esse o ponto por quê? Porque de fato os mortos não morriam, tanto os justos como os injustos, eles desciam. O seio de Abraão. O seio de Abraão era onde? Onde Lázaro foi. Não era no mesmo contexto, esse mesmo local só era dividido por um abismo, onde o rico estava no inferno. Então não estava assim, tipo, Lázaro no céu e o rico, né, embaixo da terra, no inferno. Estava o rico no inferno e o Lázaro estava no paraíso, mas também era embaixo da terra. A diferença é que o paraíso mudou de lugar depois da ressurreição de Cristo. Depois que Cristo sobe aos céus, ele leva ao alto cativo, cativeiro. Então, aquele paraíso que estava, né, apenas separado por um abismo do inferno, hoje ele não está mais embaixo da terra. O paraíso, hoje, ele de fato está nos céus. Paulo, né, por exemplo, na época de Paulo diz que subiu ao terceiro céu. E depois ele vai descrever esse terceiro céu com uma outra palavra: paraíso. Ou seja, o terceiro céu e o paraíso estão no mesmo local. A partir de quando? A partir da ressurreição e ascensão de Cristo. Mas antes o paraíso de fato era no interior da terra, porque Jesus, ele diz para o ladrão: hoje ele estará comigo no paraíso. Quando Jesus foi ao paraíso, o que é dito? É dito lá em Atos que Jesus desceu ao inferno. Não é dito que ele subiu ao céu, é dito que ele desceu ao inferno. É dito que lá em Efésios, né, que ele desceu às partes mais baixas da terra.
Ou seja, o paraíso era nas partes mais baixas da terra. E Jesus não foi no inferno na parte ali de sofrimento. Jesus foi para o paraíso, Jesus foi na parte onde havia descanso. Mas porque o termo inferno, ele não significa somente um local de tormento. O termo inferno é justamente a palavra inferno vem de inferior, ou seja, as regiões inferiores, as regiões mais baixas. Isso. É disso que vem o termo, a palavra, da onde surge a palavra inferno. Mas agora, no inferno havia o local de tormento e havia o paraíso, o local de bem-aventurança. Esse paraíso não está mais, hoje de fato. Hoje, inferno é só local de tormento. Mas antes, inferno era um local que tinha um compartimento de tormento e tinha um compartimento de descanso, de repouso. Mas vamos lá. Qual é o ponto? Veja Deus e sobe da terra. Ele disse: como é a sua figura? Veja, meus irmãos, Saul está vendo alguma coisa? Saul não está vendo nada. Ele está ouvindo alguma coisa? Não, ele não está ouvindo nada. Então Samuel não apareceu para Saul. E o próprio demônio que estava ali, na verdade, se manifestando, não apareceu para Saul. Quem estava intermediando a suposta conversa entre Samuel e Saul era a feiticeira. Então imagina, olha tudo que a gente já viu, né, sobre essa impossibilidade de mortos se comunicarem. Deus proibindo isso taxativamente. Aí Deus vai lá, Saul consultou o Senhor por meio, né, Deus não falou com ele por meio de sonhos, não falou por meio de Urim, não falou por meio de profetas, os profetas vivos, mesmo dizendo, né, mesmo que você só pronunciar o juízo, nossa, tá bom, vou falar, tu vai morrer. Bom, nem que fosse só para isso. Aí Deus vai lá e vai trazer Samuel de volta, um profeta. Então, no final de contas, Deus falou para o profeta, se Samuel de fato voltou. Então, por fim, essa coisa de Deus não tinha falado por meio de profetas, né? Até agora, que Deus não tinha falado por meio de profetas, porque ele teria falado. Que sentido seria isso? Deus, sabe, né, encontra a sua própria palavra, tirar o seu servo lá do repouso, trazer ele de volta, só a alma dele, não é nem para fazer ele ressuscitar, nem para, sabe? Era só a alma dele para falar. Vamos lá. Ele diz: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Só fala isso: um homem ancião envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. O texto não diz assim, ó. Ele diz entendendo Saul que era Samuel. Quando fala dessa descrição, ele vai falando Samuel, mas por quê? Porque a perspectiva de Saul nessa questão. Não é que o texto está de fato, literalmente, afirmando que era o próprio Samuel. Isso é a percepção de Saul, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ele se prostrou diante do demônio, não era Samuel. Samuel disse a Saul, mas vejam, aqui já é o quê? É o entendimento de Saul. Saul está entendendo que é Samuel falando com ele. Então, por isso ele disse: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas. Mas ele esqueceu, parece que Samuel era profeta, né? Deus não me responde pelo ministério dos profetas, né? Mas eu vou lá consultar o profeta morto. Nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Só que, vamos lá, a gente não leu em Eclesiastes que os mortos, eles não sabem mais de coisa alguma, não tem mais parte de coisa alguma do que se passa aqui debaixo do sol. Como é que Samuel ia poder saber? Samuel não ia nem saber que Saul estava tendo uma batalha com os filisteus. O que Samuel ia poder dar uma orientação para Saul? Ele, o quê? Vocês estão, tipo assim,
Os filisteus invadiram a terra, quando é que aconteceu isso? O Saul ia estar informando o Samuel ali, né? O Samuel é quem precisa saber da parte de Saul, as coisas, não. O Samuel tem que informar Saul de alguma coisa. Samuel não sabia nada do que estava se passando na terra. Samuel estava completamente ignorante do que estava se passando na terra, o verdadeiro Samuel. Mas aqui, esse suposto Samuel aqui está sabendo de tudo, né? Já vai ver aqui a conversa. 16, ó. Então disse Samuel, né? Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Veja que essas profecias aqui, que são citadas, eram de conhecimento geral. Tá? Sim, milhares em Israel que tinham pleno conhecimento dessas coisas aqui. Então, para um demônio saber isso aqui, se passar por Samuel, citando essas profecias aqui, não foi algo que foi falado só no ouvidinho de Saul e que ninguém mais soube, não. Eram profecias de conhecimento geral, de todos. Então, um demônio diz assim, eu disse para ti, lembra? Isso aí, qualquer um poderia saber e se passar por Samuel. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. O que acontece? Israel de fato perde a batalha. Só que a forma como é dito aqui dá a entender sim que é uma mortandade só. Só que acontece é que Israel, por mais sim que há baixas em Israel, mas os israelitas, eles fogem. Então não é que o arraial é entregue nos filisteus, não. Eles perdem a batalha, mas porque a maioria foge. Outra coisa, Saul e os filhos morrem todos. Não, 3 filhos morrem, mas tem outros 3 filhos de Saul que não morrem. Lembra que depois lá vai ter o filho de Saul que é o que passa a reinar. Então, quando diz assim, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e tu e teus filhos estareis comigo, então quem é que ia reinar depois do neto? Não, mas não reina o neto, é um dos filhos que passa a reinar. Então já vê que essa profecia aqui, ela está meio pelas metades, né? E será que seria tão difícil para o demônio, pensar assim, bom, Deus não está respondendo Saul. Então é óbvio que Saul vai perder aquela batalha. É uma coisa tipo assim, muito lógica. Né? Então falar algo assim, é óbvio, é uma coisa muito óbvia, está na cara que Saul não ia ter vitória naquela batalha, que iria acontecer na sequência. Mas a questão 3 filhos de Saul morrem, mas outros filhos de Saul não morrem. Então não são todos os filhos de Saul que morrem. E outro ponto, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Mas peraí, Saul, o que acontece no dia seguinte? Saul tira a própria vida, ele se mata no dia seguinte. Ou quando acontece, nem sei, eu ouvi também alguns dizendo que não era no dia seguinte, amanhã, que não foi no dia seguinte de fato que aconteceu a batalha. Eu não cheguei a averiguar, mas não buscar essa informação. Ou seja, se de fato é assim como eu ouvi alguns falarem que a batalha de fato aconteceu alguns dias depois, aqui seria outro ponto ainda errado, de que amanhã já, ou seja, já no dia seguinte, que aconteceria a batalha e tal. Mas aqui eu não vou martelar nisso porque eu não cheguei a perceber claramente isso aqui no texto, assim, se a batalha de fato acontece no dia seguinte ou se ela acontece mais para frente. Não consigo perceber isso, então isso aí fica no ar. Mas o ponto digamos que fosse Samuel, falando, será que o rei que se suicidou, que estava ali, desobedecendo, em rebeldia contra o Senhor, tudo fazendo conforme o padrão dele, não conforme o padrão do Senhor, com inveja, com ódio de Davi perseguindo, Davi e tal, para matar ele, matou todos os sacerdotes, lá de Nob e tal, olha todas as atrocidades que Saul estava fazendo, e por fim vai lá, consulta uma necromante, e
quando tem a batalha, tira a própria vida. Esse cara com Saulo estaria junto com Samuel, junto com o verdadeiro Samuel, no descanso, no paraíso? Será? Então, sabe, veja como, né, historinha, não poderia isso aqui ser dito pelo verdadeiro Samuel. Saul não estaria com Samuel. Mesmo que fosse, digamos que fosse o Samuel verdadeiro que estivesse falando, então o Samuel verdadeiro mentiu. Será, né, que Samuel de verdade teria falado uma falsa profecia, uma profecia, né, que se cumpriu, só o óbvio se cumpriu, mas os detalhes acabaram não se cumprindo? Sendo que Samuel era profeta, né, que tudo aquilo que ele falava se cumpria. Versículo 20: imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Mais uma vez, que Saul entendeu ser, né, as palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. E então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, se apressou e o matou, tomou farinha, amassou e cozeu em bolos ácidos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados. Comeram, depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Olha, gente, né? Saul tira a própria vida. E para nós concluirmos, vamos abrir aqui em 1 Crônicas, capítulo 10. Versículo 13 e 14. 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14. Diz assim, ó: assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E aqui não é uma palavra só, tipo, fala em um momento, são vários momentos. Inclusive, que eu já citei sobre as próprias feiticeiras, né? Necromantes, que ele deveria ter matado, né? E que ele só desterrou. Diz assim, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora, no caso aqui a necromante, para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, vejo que esse pecado, né, de consultar essa necromante foi o pecado final, né, que botou a tampa no caixão de Saul. E será que Deus ia estar ali cooperando com Saul? Porque pensa, um demônio teria poder de trazer o Samuel de volta? Não. Uma simples feiticeira por si, poder dela própria, né, ali, teria o poder de trazer Samuel de volta? Qualquer espírito de morto de volta? Não. Demônios têm esse poder? Não. Quem é que poderia trazer alguém de volta, né, dentre os mortos? Somente Deus. Somente Deus poderia, né, mandar um anjo aqui, né? Imagina, isso, né? Deus mandar um anjo, pegar uma lá, pega o espírito de Samuel e traz de volta ali, porque tem uma médium, uma necromante, uma feiticeira invocando, né? E Saul está lá consultando. E como eu não falei por meio de profetas, né? Mas agora eu vou falar por meio do profeta, que já está bom. É uma coisa assim, bem complicada, hein? Eu digo assim, da parte de pastores que interpretam que seria o próprio Samuel mesmo, né? Mas, né, os espíritos estão errados. Muitos pastores que interpretam que seria uma exceção também estão errados. E só para finalizar, meus irmãos, eu quero citar
Vamos abrir aquele texto da transfiguração. Porque o que acontece? Lucas capítulo 9. Lembra que eu comentei que o Allan Kardec disse que Jesus era médium. E um dos trechos, né, que os espíritas gostam de dizer que ali seria uma sessão espírita, onde Jesus está mostrando a sua mediunidade, seria o momento da transfiguração. Sabe, que coisa blasfema que é, sabe, os espíritas chamarem, né, esse momento tão tremendo, tão glorioso, sabe, e reduzir algo tão magnífico, tão grandioso a uma abominável sessão histórica. Lucas 9, versículo 28, diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Não é subiu ao monte a invocar mortos, não é subiu ao monte para fazer uma sessão espírita, não, é subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois espíritos, está escrito ali? Duas almas? Não, 2 homens. O texto é bem claro, meus irmãos. 2 homens, que eram quem? Moisés e Elias. Elias, por acaso, morreu? Não, Elias não morreu. Moisés morreu? Moisés morreu. Mas é dito assim, ó, e eles estavam falando com ele, um homem e um espírito, está escrito ali, ou é 2 homens? Um homem e uma alma, ou é 2 homens? 2 homens. Há alguma diferença entre Moisés e Elias, por esse texto aqui? Não há diferença nenhuma. Se Elias estava vivo, porque ele não morreu, ele subiu, foi arrebatado, veio para o céu, e agora Deus mandou ele de volta. Por que alguns, né, sabe, eu consigo entender como alguns pastores interpretam que Moisés estava morto, que era só a alma de Moisés. Tem alguns que interpretam que era só a alma de Moisés. E aí, olha só, olha o 31 aqui. Os quais apareceram com glória. Veja que os dois são apresentados da mesma forma, meus irmãos. São 2 homens que apareceram com glória. É óbvio, meus irmãos, que Moisés ressuscitou. O corpo de Moisés foi preservado, sabe? Até lá em Judas, né, fala daquele embate, né, de Miguel com Satanás por causa do corpo de Moisés. Por que houve esse embate? Porque Deus iria usar o corpo de Moisés para algo específico, iria ressuscitar, iria preservar esse corpo que iria ressuscitá-lo. Agora, quando é que se deu essa ressurreição? Isso aí a Bíblia não revela. Se ela se deu lá, logo depois, e foi arrebatado, né, como Elias, ou se ele estava morto até esse momento, e aqui, nesse momento é que ele foi ressuscitado, independente do momento que ele foi ressuscitado, eu até, na verdade, por mais que eu não possa afirmar, veja que eu não estou fazendo uma afirmação, tá? Isso aqui é apenas a minha opinião. Né? A minha opinião é que Moisés foi ressuscitado nesse momento aqui, antes da transfiguração. Justamente aqui ele está apontando, né, para, sabe, isso aqui de fato está apontando para a vinda do Senhor. Está apontando para a vinda. E é na vinda do Senhor que os mortos vão ressuscitar. Então, né, eu entendo que o próprio Moisés foi ressuscitado nesse momento. Sabe, presta atenção. E que depois, lógico, inclusive depois ele passou a morrer. Ele subiu aí, assim com Elias, né, voltou para o céu, Moisés volta para o céu com ele e vai voltar os dois, né, no futuro. Moisés e Elias, vê lá, Apocalipse, né, as 2 testemunhas. Vão morrer. Moisés lá vai morrer porque está vivo. As 2 testemunhas na Apocalipse, as 2 serão mortas, Moisés e Elias serão mortos e depois serão ressuscitados, né, e subirão ao céu. Então aqui Moisés e Elias ambos são homens que estavam aqui com glória, mas não num estado final, definitivo. Não, o Apocalipse deixa bem claro que eles vão morrer ainda, novamente.
Pelo menos né, Moisés vai morrer novamente, Elias vai morrer pela primeira vez. E Pedro e os que estavam com ele, aliás, 31, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois espíritos, não, dois homens, viram aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, se apartaram, né? Ou seja, só foram um pouquinho mais, né, para adiante, e eles quiseram ficar mais perto de Jesus. Olha que Pedro vai. E quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Meus irmãos, se Pedro estivesse achando que Elias, ou que pelo menos Moisés fosse só uma alma, para que uma alma precisa de tenda? Para que uma alma precisa de tenda? Eu queria saber o que se passa na mente desse povo que acha que o Moisés aqui era só um espírito. Qual a necessidade uma alma teria de uma tenda? Sabe, assim, ó, sei lá, não sei que palavra usar, mas alma não precisa de tenda, os espíritos não precisam de tenda. Agora, um homem pode ser que precise de uma tenda. Vai que Moisés não fosse passar a noite ali, né? Sabe, sei lá, tudo bem que Pedro não sabia o que dizia, mas assim, mas ele claramente identificou que eram homens, e que, sabe, fosse necessidade de tenda. Não tinha, não. O Pedro que estava presente, não viu, olha, Moisés é só a alma dele. Pedro não identificou que era uma alma, mas tem vários teólogos hoje que identificam que é uma alma. Não estavam lá. Pedro estava lá e para Pedro eram 2 homens. Mas daí os teólogos aqui hoje querem dizer que era só a alma de Moisés. Eu fico com Pedro. Entendeu que eram 2 homens. Eu fico com um texto bíblico que foi inspirado por Deus, que diz que eram 2 homens. Que os apresenta da mesma forma. Então aqui não era uma consulta a mortos, tá? Até porque não tinha nenhum morto aqui. Estavam todos vivos. Não tinha ninguém morto aqui. Estavam todos vivos. O único que tinha morrido no passado foi Moisés. Mas aqui estava bem vivo. Bem vivo. E dizendo ele isso, 34, né? Veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada que tinham visto. Amém. Até aqui. Então é isso, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse tema, né, de hoje? Eu tenho só um acréscimo a respeito dessa da questão de que os vivos, né, que podem interceder, né? E tem aquela palavra em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que diz ali, né? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, que é Jesus, né? E Jesus hoje está vivo, e por isso nós podemos, né, clamar a Jesus, orar a Jesus, porque ele vive, né, e pode interceder por nós, né? Isso é tremendo, né? Exatamente. Nós não temos um mediador morto. Nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Aleluia. E justamente por quê? Porque ele não está morto. Ele morreu e não permaneceu morto. Ele ressuscitou em seu corpo. Ressuscitou, subiu ao céu, como homem. E está lá como homem. E intercede por nós. Aleluia. Amém, irmãos?
Deus. E eu também tenho uma perguntinha. Então, mortos não podem ser mediadores, mortos não podem interceder. Glória a Deus. Ali sobre aquela passagem de Eclesiastes 9:5, nem tampouco terão eles recompensa. Sobre os mortos não saberem coisa nenhuma, eles não têm influência nessa terra. E aí a questão, né, que eu estava pensando, né, sobre a questão de recompensa, né, que muitas vezes é feito um memorial depois de que uma pessoa morre ali, né, uma honra, né, para uma pessoa, né, e tal, né, ou é feito, né, sei lá, algum documentário na televisão, né, falando, né, daquela pessoa, o que ela fez, né, tudo mais, né, para honrar a pessoa que morreu, né, e aí como se ela pudesse ter alguma noção assim, ai, olha só, agora eu morri, eles estão fazendo alguma coisa por mim, né, tipo assim, é totalmente em vão, assim, né. Assim, ó, só tem uma coisa, né? Honrar a memória de alguém que morreu, né, isso em si, não é que isso seja em vão, né? Só a questão é que a pessoa que morreu, ela não tem noção alguma de que estão fazendo alguma coisa em honra a ela, né? Ou seja, ela não vai ter nenhum benefício, ela não vai saber, ela não vai estar ali alegre, né, porque se lembrando dela e tal, e nem triste caso tenha se esquecido. Ela não sabe de nada do que está acontecendo, né? Mas agora é óbvio, né, que a questão, né, de honrar, né, alguém que morreu, né, isso é até bíblico, né? A gente vê, por exemplo, Jacó, né, quando ele morre, né, ele pede, ó, quero que meus, né, eu preciso sepultado lá, né, tá? Eles vão lá, opção, fazem, né, vão lá, levam, né, fazem toda aquela marcha, né, para ir até lá em Canaã, botar o corpo dele lá na caverna de Macpela e tal, né, ficam lá 30 dias chorando e tal, ou seja, tudo isso em honra, né, a memória dele. Jacó sabia que estavam fazendo isso por ele? Não, Jacó não sabia, mas ele havia pedido que levassem de volta. Então, né? A mesma coisa José, ele pede que os ossos dele fossem levados, né, de volta lá, né, e fazem isso, né? Então, os ossos dele, quando ele morre, ele é colocado no caixão, depois os ossos dele são levados, né, lá para Canaã, quando 400 anos depois, né, eles vão, então, fazem isso que em honra a ele, em honra, né, o que ele havia pedido. Então, tipo assim, honrar a memória de alguém que morreu, o pedido de alguém que morreu, não é algo contrário à escritura, né? Mas agora, de fato, a pessoa que morreu, ela não recebe benefício algum depois de morta, né, daquilo que fizeram, né, por ela. Ela não vai nem se alegrar, nem se entristecer, porque não pertence mais a ela o que acontece aqui na Terra. Ela está completamente ignorante. Então, Entendi. Então, da nossa parte, não é errado lembrar de quem morreu, digamos assim. Mas a pessoa que morreu não sabe que a gente está lembrando. Entende? alguém mais? Até porque as mulheres vão levar flores para Jesus lá, né? Quando Jesus ressuscitou. Estavam indo levar flores. Não era flores. Elas iam levar perfumes. Isso, tipo, ungüentos, né? Isso. Depois da morte de Jesus. Isso, exatamente. Sim, achando que ele ainda estava morto, no caso. Uma forma de honrar, né? O próprio, né, o Nicodemos e o José de Arimateia, né, que assim, Prepararam. sepultam, né, ali e colocam aqueles perfumes todos, né, aqueles bálsamos, tudo, né? Exatamente. Só primeiro texto que tu leu, né, quando a gente começou hoje, eu até contei um dia pro meu tio Silvia lá, que quando eu era bem jovem ainda, não conhecia nada, nunca tinha aberto a Bíblia para ler, né?
dia lá, né, que eu tava na casa, eu fui pra casa da mãe, e fiquei muito apavorada, pensando o que eu vou fazer, falar para eles, né, que o que eles estão fazendo está errado. E aí Deus me deu essa palavra, né. Eu me lembro que eu abri a Bíblia e estava aqui. Tremendo. E aí eu mostrei pro meu irmão, né, pro Jair. Qual é a palavra? De Isaías 8, Isaías 8:19. E foi muito assim, sabe, eu fiquei surpresa assim quando Deus me deu essa palavra para falar pro Jair, né? E o Jair aceitou, né? E disse que nunca mais ia fazer aquilo, né? Eu dizia assim, nunca mais vou fazer isso, então. Né? Mas Glória a foi Deus. assim, quando a gente começou, né, falando nessa palavra aí, eu me lembro assim, que eles estavam fazendo isso, brincando, né, na verdade. Sim. Glória a Deus. E eu não tinha realmente nenhuma intimidade para falar. Eu fazendo um comentário a respeito de Namor de Saul, eu entendo que o pseudo profeta que apareceu e disse que amanhã mesmo tu estarás comigo, é o demônio dizendo que ele estaria com ele no inferno. É só se fosse, né? É o que eu entendo. É mais provável. Até não estava mentindo. Mas isso é óbvio, né? Isso se os demônios de fato têm acesso, né? Porque nem é certo que os demônios tenham acesso ao inferno. Porque o diabo, né, lá em Jó, né, ele fala assim, né, da onde vem, né? De rodear e passear pela terra. Né? Pode ser até que sim, né? Mas assim, até uma possibilidade até de que daqui a pouco nem no inferno, cara. Mas é isso aí, né? Gaúcho, pode ir só para. Amém, irmãos? Todos entenderam a mensagem? Amém. Vamos supor que alguém tem algum tipo de oração? A minha cunhada pediu para orar por ela, que ela está com muita dor de cabeça. Minha cunhada está uma Andréia. Eu tenho pedido para o meu cunhado, que está com cirurgia, nos próximos dias, então vamos estar orando para que use as mãos médicas da medicina, que ele venha se curar da cirurgia. Mais algum pedido? Alô, meu cunhado. Pelo meu processo da cirurgia, eu tive a consulta com a nutricionista ontem, já recebi as orientações ali de dieta e tudo mais, já estou no processo de perder o peso para... Thales, Como é que é o nome? isso, Victor, Lavínia e Thales. Vitor. Victor, Lavinha isso, e Thales. Lavinha e Thales. E a Bianca, né? Bianca. A Bianca é a irmã dela que está grávida, que tá. Andréia, Lucas, meu cunhado e a família da Joyce. E também pedi oração pela Joyce, porque ela e o Israel começaram a tentar engravidar, né? E aí então, né, para que o Senhor abra o ventre dela para gerar. Novamente pedir por mim, para que o Senhor abra meu ventre. E pela Jennifer. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar para o Senhor. Todos Deus, meu querido Pai, somos gratos a Ti pelo culto dessa noite, Senhor. Que possamos gravar essas mensagens nos nossos corações. Pai, nessa noite nós colocamos a vida da Andréia, cunhada da Bia, que é o Sr. Gilmar, nas nossas mãos, Senhor. Que suscita com dor de cabeça. Ela tem um problema de saúde, não sabe o problema dela. Alivia o sofrimento dela, Pai. Amém, Pai. Todos os familiares dela, Pai. Essa dor de cabeça também possa cessar. Amém, Em nome Senhor. do nosso Senhor Jesus. Também colocamos os Lucas Vídeos nas mãos, Senhor, Sim, para fazer Pai. a cirurgia. Prepara eles, Senhor. Amém, Senhor.
Joyce, Senhor. Amém, Senhor. Oramos pela família dela, o filho, Amém, Senhor. a filhinha, o Thales, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que abençoa todos eles. Também a Bianca, que está esperando o bebê, Pai. Abençoa para ela, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos ele nas tuas mãos. Também a Joyce, Pai, que está esperando o bebê, Senhor. Que eu possa ir ao lado dela, Senhor. Que ela possa ter o bebê, Pai, para a alegria dela, para a alegria dos familiares, para a nossa alegria também. É verdade, Em Senhor. nome de Jesus, Em nome Pai, de nós Jesus. colocamos ela na tua mão. Sim. Também eu oro pelo meu cunhado que vai fazer uma cirurgia, Senhor. Amém, Que eu Senhor. possa estar usando a medicina, usando os médicos, todas as famílias dos médicos, para que corra tudo bem, Senhor. Que seja uma cirurgia breve e que nada de mal possa acontecer a ele. Em nome de Jesus, colocamos ele nas tuas mãos. Amém. Mais algum que ficou para trás? Oi? Para a irmã Maria. Vamos Deus e querido Pai, assim como a Joyce espera ansiosamente pelo bebê, Senhor. Nós colocamos, Pai, a irmã Maria nas tuas mãos, Senhor. Pai, que venha abrir a mão dela, Pai. Também a minha cunhada, a minha nora, Pai. Sim, Senhor. Eu posso estar abençoando, dando graça, misericórdia, Senhor. Que seja para a alegria deles, principalmente, Senhor, depois de vós, e também para nós. Em nome de Jesus, nós te suplicamos por essas bênçãos. Amém.